Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Bom dia. Boa tarde. Ou boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Teimosia! Nós somos um podcast produzido pelos alunos da Católica, como já é dito na vinheta, e o nosso intuito ele é facilitar o direito para os ouvintes. Nosso podcast tem o nome de Teimosia em homenagem à deusa Temis, que, como todos sabem, era uma deusa grega que estava sempre ao lado de Zeus como sua conselheira e é considerada a deusa da justiça, a deusa da balança, do equilíbrio. E nós, como estudantes de direitos e filhas de Temis, estamos aqui para falar de temas que são bem temosos para a sociedade e que muitas pessoas temam em falar de maneira errada. Isso aí. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre, basicamente, o que engloba ali o poder judiciário, né? A judicialização, o ativismo judicial e acesso à justiça, que é um tema, além de ser um pouquinho polêmico, ele é um tema que incide muito na sociedade, né? Acesso à justiça e judicialização. E aí a gente quer que, no mínimo, vocês saiam daqui aprendendo um pouquinho mais, para que vocês conheçam mais um pouquinho desse sistema e também possam ensinar para outras pessoas. Vira e mexe, a gente está aí discutindo sobre a ação do Supremo, do STF. Será que ele está fazendo judicialização, é judicialização política, é ativismo judicial? No geral, a nossa discussão é sobre quem tem acesso ao STF, né? Quem tem esse poder de estar lá em cima. E, se o que eles discutem hoje em dia ele é mesmo necessário, assim. Mas assim, o Supremo ou o Judiciário não julgaria só pautas necessárias mesmo? Teoricamente, sim, né? Até onde isso tá só no papel, né? Porque agora a gente vê que realmente não estão discutindo só o necessário. Uma notícia mais legalzinha do Tribunal Regional, que de Santa Catarina, de um caso de chopp. Um chopp que chegou às mais altas instâncias, porque o cara não queria pagar o chopp, porque o chopp veio com muita espuma. Era 3/4 do chopp era espuma. E aí foi julgado por uma ministra, e aí ela falou que, você vai pagar, lindo, porque a espuma, ela faz parte do chopp. Mas alguém concorda? Ou Ai, alguém discorda? Concorda que a espuma faz parte do chopp, ou que isso tinha que ir lá pra cima? Não, exatamente. Não faz sentido. Com certeza deveria ter muitos outros processos mais importantes. Isso falando de chopp, né? Não. Mas aqui eu vou deixar minha opinião, que eu acho que a espuma não tem que pagar espuma, porque o chopp é o chopp, não tem nada de espuma. Mas isso aí também a gente pode dizer, né? Que vinculando ali com acesso à justiça, seria ali um equilíbrio na balança, né? Porque se a pessoa ela vai lá e ela não quer pagar o chopp, e se chegou numa instância dessa, é porque ela tem o direito dela de ir lá e falar assim, eu não quero pagar o chopp. Então, dela tá sendo garantido, a gente também ia julgar um pouquinho se esse direito, essa vontade não chegasse. Não foi resolvido em nenhuma instância, entendeu? Então, gente, por que o chopp chegou lá? Por que o chopp chegou lá? E assim como o chopp, várias outras dúvidas chegam para o Supremo resolver. Só para vocês terem uma ideia, de 1988 até 2013, só em número de ADIs, que são as ações diretas de inconstitucionalidade, que é uma forma de verificação da constitucionalidade de normas, ou seja, algo bem específico e que só pode ser feito pelo Supremo, foram num total de 2.813, só até 2013. E por que isso aumentou tanto nos últimos anos?
Eu acho que assim, Carla, com a Constituição de 1988, a promulgação dela, o judiciário acabou se sobrecarregando. Porque assim, todo mundo sabe que ali no período de 64 a gente teve um golpe, né, a ditadura militar. E aí, querendo ou não, num governo autoritário, o ditador ele não vai querer que o juiz tire suas próprias conclusões com a opinião dele. Aí o que acontece? O judiciário, os juízes, enfim, ficaram bem bem restritos, isso. Que aí eles não podiam trabalhar como queriam. Então, com a promulgação de 88, o processo ali de judicialização, do aumento de demanda do judiciário ficou muito grande. Porque daí sim eles puderam julgar e fazer o papel deles. Só que aí, hoje, o problema é que é tanta demanda que hoje a gente não sabe direito até que ponto o judiciário pode ir ou até que ponto os três poderes podem ir. Só complementando, lembrar que a nossa Constituição ela é muito ampla, com muitos direitos, e sem uma definição precisa desses direitos, que gera muitas dúvidas. E sobrecarrega os poderes. Qual o poder que é o responsável para tirar essas dúvidas? É o judiciário. E na esteira da democracia veio essa carga de tanta demanda, muita procura, de tanta judicialização. E o que é a judicialização? É isso. O judiciário é provocado. Então, ele tem que responder. Ele não pode se abster. E numa democracia com direitos tão amplos, sem uma definição tão precisa, acaba que o judiciário vai entrar um pouquinho na esfera dos outros poderes. Porque a partir do momento que o poder legislativo, que é o responsável por normatizar, não faz uma definição, ou porque não quer, ou porque não sabe, ou porque não é de interesse, essas questões sociais, culturais e muitas vezes morais que não são tratadas no legislativo, vão terminar onde? Vão ter que ser resolvidas onde? No judiciário. E aí onde a gente tem a judicialização e ainda mais a judicialização da política. Porque assuntos que eram para ser resolvidos anteriormente, já eram para estar definidos, não estão definidos. E as pessoas que dependem desses direitos serem normatizados vão só ter o judiciário para se proteger e ter seus direitos garantidos. Então, nós temos a judicialização da política, porque nós temos assuntos políticos a serem tratados pelo judiciário, e isso é necessário, desde que a gente tome muito cuidado que o judiciário não parta para o conhecido e tão comentado ultimamente ativismo judicial. Mas daí a gente entra de novo naquela corda, né? Tipo assim, se ele não pega, quem que pega? Porque daí, tipo, se resolve, beleza. Se não resolve, pior. Mas se resolve por uma casa que não é tua, a gente vai julgar também. Então esse é um problema muito forte, tipo, até onde vai o poder do judiciário? Sim. Porque é mais de 2.000 propostas de ADI, entendeu? E esse dado ele nem tá tão atualizado. E também isso ocorre porque muitas vezes é uma forma daqueles que não ganharam nas eleições tentarem passar as suas demandas, os seus viés políticos através do controle. Encaixar sua própria vontade ali de algum jeito. Isso. Né? Exato. E consigo vencer uma batalha lá no legislativo. Eu não consigo ter uma criação de uma legislação nova no legislativo. Então, eu como partido político, eu como entidade ou representante de organizações sociais, vou procurar o direito, o meu direito, no judiciário e vou tentar implementar a minha expectativa e é uma forma de fazer uma política paralela. Legal, política paralela. E aí, assim, a gente falou de coisa que chegou e não podia ter chegado, não deveria ter chegado, né, em tese, numa instância tão alta. Mas a gente pode mencionar que, recentemente, aquele caso de terem acoplado a Lei Maria da Penha aos transexuais, né? Que a violência domiciliar contra... não é mais vista contra o sexo feminino, mas contra o gênero. Isso. Então, gente, agora a gente encerra esse bloco, né? E no próximo bloco a gente vai ter uma entrevista com o Dr. José Rodrigo Rodrigues, que vamos falar um pouco mais sobre o acesso à justiça, sobre qual é o papel do STF, do judiciário ali dentro dos três poderes, né?
Eu acho interessante, gostei bastante desse nosso bloco. Achei que foi bem interessante essa nossa conversa, né? E até a próxima, né? E até a próxima. Até a próxima. Meu nome é José Rodrigo Rodrigues, eu sou mestre em Direito pela USP, doutor em Filosofia pela Unicamp e sou professor de graduação e de pós-graduação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Qual a origem dessa autonomia no judiciário? Se for discutir o judiciário em geral é uma coisa, se for discutir o Supremo acho que é diferente, né? Se for discutir o judiciário em geral, aí a gente tem uma discussão que já está em curso faz tempo, né? E fica o seguinte, a gente adotou um sistema que nós organizamos o nosso judiciário no Brasil sem prever e sem dar importância dos tais mecanismos alternativos de solução de conflitos. Então, tudo hoje no Brasil, de maneira muito fácil e muito rápida, pode terminar em ação judicial. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos é completamente diferente. É muito difícil você conseguir propor uma ação perante um juiz. Claro que eles criticam o sistema deles bastante também, né? Porque eles gostariam, talvez, de chegar ao juiz de forma mais fácil, né? Mas parte dessa quantidade grande de ações vem do fato de que se criou uma ideia de inafastabilidade de apreciação pelo judiciário, né, que faz com que acesso à justiça seja identificado como acesso a uma ação judicial, né? E isso me parece um equívoco, né? Isso que está gerando essas massas de ações sobre os mais diversos assuntos, né? Talvez repensar essa ideia possa ser interessante. Pensar em mecanismos alternativos de solução de conflitos que não sejam necessariamente geridos pelo Poder Judiciário, né? Possam desafogar essa massa de ação, essas massas de ações. Mas vocês precisam levar em conta também que quanto mais, ações o Judiciário concentre na sua mão, mesmo que ele ele não consiga dar conta, né? Esse é sempre um argumento muito forte para conseguir mais recursos, mais dinheiro, mais funcionários, né? Então, eu não sei o quanto os juízes e os presidentes dos tribunais estão de fato interessados em resolver esse problema. Porque manter essa situação é sempre um argumento, nós precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais juízes, de mais funcionário, né? Então, é um nó aí difícil de desatar, né? O que é importante nesse tema especificamente de acesso à justiça, aí, é importante vocês refletirem a partir das pesquisas empíricas que são feitas, né? Porque aí você consegue traçar um perfil muito claro do que está chegando ao judiciário e do que não está, né? Por exemplo, a gente tem uma taxa muito grande no Brasil de homicídios que não são resolvidos, por exemplo, né? Sim. Ao mesmo tempo, o judiciário está abarrotado de ação em relação a, sei lá, telefone celular, vivo, etc., né? Coisas de direito do consumidor, causas de baixa complexidade, né? Então é como se as empresas usassem o judiciário como uma espécie de departamento de solução de conflitos, né? Enquanto não se usa esses recursos para tratar de outras questões mais relevantes, né? Então, esse tipo de raciocínio sobre acesso à justiça é importante fazer sempre com pesquisa empírica, né? Então, sei lá, deve ter alguém pesquisando aí. O que está chegando no judiciário de Santa Catarina? Quais são, né, na massa de ações, que tipo de ação está chegando, né? E a partir disso daria para se pensar em soluções, né? Sim. Mas, então, a gente... era isso, doutor José. Foi muito boa a nossa entrevista. Gostei bastante, esclareceu bastante. A gente agradece muito, foi muito bom, muito obrigada. Eu fico à disposição de vocês também, se vocês quiserem mais algum esclarecimento mais para frente, é só a gente marcar. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC.
Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_Direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.